dúvidas, as palavras de Yami fazem com que Asta desperte na Black Form. Harawardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, onde irei enfatizar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo mais recente, que é um capítulo que eu gostei. Quero colocar acima de tudo, acho que foi bom, não vejo problema algum o Asta ter levantado pelas palavras de seu mentor, de seu comandante, de seu capitão, sendo que é algo bem shonen de acontecer. Tem muitas obras shonens que fazem até a volta do protagonista, ele despertando do nada, digamos que muito mais forçado. Então, o emocional fez com que a adrenalina surgisse e o Asta despertou. Não vejo problema algum. O maior problema que eu vejo é ter sido só flashback. Me desculpa, mas você colocou Nobody, você colocou Charming, você colocou Ryoporo, você colocou Ruko e mostra que praticamente o fato deles terem ganhado uma força do nada foi devido a esse treinamento em Hurt desses 6 meses, e com o protagonista você coloca que foi cenas, digamos que ao longo da obra inteira, e não coloca nem um mísero flashback do treinamento de Hurt. Eu fico decepcionado com isso. Foi um capítulo que eu gostei, mas acho que faltou coisa. O Tabata CC poderia ter muito bem trabalhado a relação do Yami e do Asta. Por conta de que 6 meses esse garoto ficou treinando lá, provavelmente. Vai me dizer que o Yami não ajudou em nada no treinamento do Asta, se ele ajudou através de todos esses flashbacks que foram mostrados. Esse tipo de cena que eu fico decepcionado, porque, poxa, você tem o momento ideal, você mostrou todos os flashbacks, o Yami reconhecendo o Asta como um futuro candidato a se tornar o governante do Clover, é a primeira pessoa que reconhece o Asta, traz ele pro esquadrão dele, fala que se ele quer treinar, ou melhor dizendo, se ele quer ser o Rei Mago, ele tem que superar seus limites, ensina ele a técnica do Ki, e depois você não me coloca uma cena nova, nem que fosse só uma mísera cena que pode ser desenvolvida, abordada um dia, mas não precisa ser trabalhada, mas colocar uma cena dele treinando o Asta, digamos que numa luta no reino de Hurt, mostrando como ele deve conduzir tal técnica. Poxa, por que você não mostra isso? Tudo bem, o Asta deve ter treinado com outros guardiões, mas eu não vejo problema em você ter mostrado o Yami treinando o Asta num mísero dia no reino de Hurt. É esse o maior problema. Ele colocou todos os flashbacks da relação do Yami e do Asta para dar um ar emocional de mentor e discípulo, mas não mostra uma cena de 6 meses em Hurt, sendo que ele estava trabalhando isso com os outros personagens. É o tipo de decepção que eu nutro, porque poderia ter sido muito melhor. Eu não senti uma emoção de mentor e discípulo nessa cena. É pra ser esse ar, mas eu não senti. Eu achei bonito a cena, vou achar fantástica quando for adaptada, mas pro momento atual eu me decepcionei porque poderia ser muito melhor. Provavelmente eu vou sentir esse ar emocional quando for adaptado pelo conjunto como um todo, mas agora somente no mangá eu não gostei muito dessa cena. É 50% ódio, é 50% amor. Por conta de que eu esperava mais, poderia ter sido muito melhor. Eu acho que foi meio frustrante tendo em vista comparando com os outros personagens, por exemplo. Ainda assim, eu elogio, digo que gostei, por conta de que o ar de mentor-discípulo é mostrado. Espero que isso seja desenvolvido a partir de agora de uma maneira muito mais aproveitada. Eu espero que o anime está no momento de transição, aproveite e mostre um treinamento especial do Yami e do Asta. Não vejo problema algum disso acontecer, assim eles podem aproveitar e melhorar o original, fazendo com que esse flashback fique muito melhor no anime. Então já é uma dica, uma crítica minha, vai ficar melhor se você fizer uma originalidade e mostrar uma cena de Hurt, de ambos treinando, faz com que se torne muito mais completo. Então eu espero que o anime não faça só uma adaptação fiel e supere o original, colocando algo a mais, que ficaria muito melhor do que apenas isso que foi mostrado no mangá. Para todo caso, ainda tem meus elogios. Eu acho que o fato do Yami reconhecer que o Asta é o único que pode dar suporte para ele, que ele não vai conseguir vencer a luta sozinho, é algo que mostra a humildade de alguém que é muito poderoso no universo de Black Clover. E ouvir isso do seu Capitão Mágico, obviamente faz com que o Asta relembre de tudo que passou até agora na sua jornada e veja que de todas as lutas que teve, praticamente o Yami nunca precisava do Asta. E ver que agora é um momento crítico, um momento necessário, eu acho que foi fantástico. É a primeira vez que a gente vê realmente a utilidade, que o Asta é realmente necessário para uma luta em conjunto com o Yami. Então foi muito bonito a forma como foi feita e ainda tem meus elogios. Eu critiquei, mas reconheço os pontos positivos. O único problema é que a gente vê, o Tabata Sensei, ele não quer mostrar o Yami perdendo uma luta alguma. A gente percebe isso. É, por exemplo, que nem o autor de Shingeki no Kyojin não querer mostrar o Reiner ser morto. É tipo isso, pra você ter ideia. E não é spoiler, eu estou me baseando só no que foi mostrado no anime, então não briguem comigo. Mas, pra todo caso, a gente percebe, todo autor tem meio que um toque, um fetiche. Mas quem não tem? Todos nós temos, né, nossas peculiaridades. Mas, pra todo caso, a gente vê que o Tabata Sensei, ele não quer mostrar o Yami, digamos, perdendo. Pode mostrar o Yami sendo pressionado, mas não perdendo. Algo que eu concordo, porque se o Yami perdesse, o que iria acontecer pro arco, não é mesmo?
Então, mostrar o Yami reconhecendo provavelmente sua derrota sozinho, ele não conseguindo ter uma vantagem e ver uma luz de esperança contra o Dante é interessante, porque assim ele pede para ser subordinado e possivelmente há uma chance de ganhar, por conta de que agora serão duas pessoas, um usuário de magia das sombras que afeta magia usuários de Akuma, além de ter um garoto anti-magia que também é um possuidor de Akuma. Então é interessante porque agora a luz da vantagem pode surgir para eles. Mas eu gostei, eu acho que foi interessante isso, mas é aquele ponto, né? Você não quer mostrar, mas ainda que você mostre ele sendo pressionado e ter colocado o Asta, acho que dá um emocional e possivelmente agora sim vai gerar a derrota do Dante, assim esperamos. Mas, para todo caso, vamos logo então falar sobre esse capítulo mais recente, tudo que foi apresentado. Então, está na hora de falar de Black Clover, seu capítulo de número 134, mais conhecido como o pedido de Yami para Asta. Começando a falar sobre o capítulo, eu diria que a gente vê a volta do Dante, da Tríade Negra, em sua forma final. O que é interessante porque ele vai ganhando meio que o corpo de um demônio. Ele mesmo diz que ele não gosta de utilizar esse tipo de magia porque ele fica com uma aparência Kimochi Warui. E o mais interessante disso é que a gente vê que é o corpo praticamente de um demônio, é para ser apresentada a fisionomia de um demônio, e com isso, por mais que seja a sua magia natural, a gente fica pensando naquela possibilidade, naquela suspeita. Os demônios da Tríade Negra realmente querem ajudar tanto assim, eles não querem se apoderar de certa forma do corpo, digamos que do usuário, a gente pensa nisso, ainda mais após ter visto essa aparência, por exemplo. Mas, tendo refletido um pouco, focando no principal, a gente vê que o Dante, ele regenera o seu corpo e fica muito mais poderoso. E com isso, a gente pensa, como que ele pode ter se regenerado? Como ele tem essa magia? Então, essa magia não é a maldição da Vanica, nem a maldição do Lucifer. É a sua própria magia natural, uma magia semelhante à do Svekin, mas diferente. Se você lembrar, a magia do Svekin era magia de pele, só que no sentido de resistência. A magia já do Dante é uma magia de regeneração do corpo, da pele. Então é interessante porque, na verdade, não é magia da pele, é magia do corpo em si. É uma magia de regeneração que ele reconstitui todo o corpo dele. E possivelmente deve também reconstituir o corpo de seus companheiros, se ele desejar. Então, com isso, vemos que ele pode perder coração, pode perder qualquer parte do corpo, que ele vai regenerar e sempre vai estar bem. Vira a maldição do Lucifer, ele consegue deixar esse poder dele muito mais rápido e poderoso. Ou seja, se a sua regeneração gera um tempo de 2 a 3 minutos, em 1 minuto e meio ou segundos ele consegue regenerar o corpo dele. E é interessante porque a gente vê que assim ele fica imbatível, a gente vê o visual dele na sua forma final, até que o corpo dele volte à reconstituição, né, ao formato que ele utiliza, seu formato humano, e vemos que até lá ele vai ter que utilizar-se do corpo recém-reconstituído, recuperado. E assim vemos que o golpe dele é muito mais rápido, a gente vê que é como se fosse um próprio demônio, como o próprio Yami diz, não é mais um humano que ele está enfrentando, e nesse momento ele diz que ele sente ciúmes, por conta de que o Yami superou o poder dele, mas devido à sua magia, o Yami nunca vai derrotá-lo, por conta de que ele nunca irá morrer, mas mesmo assim ele tem ciúmes e admite, o Yami é poderoso e muito mais experiente e competente que ele. Isso que é interessante, o Dante é um cara praticamente imortal, mas ele reconhece as habilidades do Yami, isso que é interessante. E com isso vemos que ele vai enfrentando o Yami, os seus golpes são muito mais rápidos, muito mais poderosos, e eu acho que é interessante porque o Yami vai começando a ter ferimentos em seu corpo, ele ainda vai desviando dos ataques, ele vai sendo pressionado, mas consegue ainda aguentar, e chega um momento que ele pensa, esse cara é louco, esse cara é totalmente resistente, ele é praticamente um imortal, e eu não vou conseguir derrotar ele. Por conta disso, eu preciso de você. Vem, Asta, eu preciso da sua ajuda. E com isso, eu acho que é interessante porque o Asta já tava pensando, o Yami Dante já tá superando seus limites, eu tô aqui deitado fazendo o quê? Eu preciso levantar. Vamos, meu corpo, o Goku, levante-se, se mova. E ocorre que no momento que o Yami fala essa fala pro Asta, toda a sua humildade, o seu pedido, passa um flashback na cabeça do Asta. E naquele momento, nem parece que o Asta tava esgotado, exausto, fatigado. Ele já pega a espada dele, entra na Black Form, acredito que 20%, e fala, yes, sir! E assim se conclui o capítulo, a hype sendo criada da possível luta final entre Dante da Tríade Negra e o Capitão dos Todos Negros, junto do futuro vice-capitão. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Black Clover. Eu diria que ele foi muito interessante, de certa maneira, ele gera várias opiniões, seja para elogios, ódio, críticas. É um capítulo muito bom, por conta de que ele apresenta o clichê básico. E agora sim, eu posso dizer que eu acredito ser a batalha final. Por conta de que não é possível, só se o Tabata CC quiser ainda enrolar em modos mais um pouco e colocar a volta de um outro membro da Tríade Negra ou de um outro Cavaleiro Mágico dos Touros Negros. Mas
eu acho que a batalha final agora, Yami e Asta versus Dante, até é relevante porque mostra, após alguns minutos, o Asta, digamos que fazer sua volta, né? Porque ele tinha apanhado para o Dante, só que agora em conjunto, possivelmente, ele deve derrotar o membro da Tríade Negra, não é mesmo? Então eu acho que vai ser meio que a redenção, a remissão dos pecados, né, do Asta ter se descontrolado e ter perdido pelas palavras do Dante. Então vai ser interessante ver isso, porque quem sabe agora o protagonista mostre, digamos que, sua personalidade, suas palavras, o seu lado, a sua justiça, não é mesmo? Mas, para todo caso, eu diria que o que eu posso elogiar, eu acho que a parte do Yami, a humildade dele, ele estava sendo pressionado, ele reconhece que iria ser derrotado, porque o poder do Dante é insuperável e ele vai precisar do garoto anti-magia. Então é interessante esse tipo de humildade. Não importa se o Tabata Sensei quer mostrar o Yami sendo derrotado ou não, ele mostra a verdade sobre o que iria ocorrer e o pedido do Yami. Então esse ponto eu elogio do capítulo. E com isso, eu diria que para complementar e já para causar o desfecho aqui da minha opinião sobre esse capítulo, é interessante em volta do Dante, por conta do quê? A gente vê que realmente uma parte dos poderes demoníacos estão conectados ao outro mundo, o que faz com que eles não possam atingir 100%. Mas a gente pensa, tá bom, mas veja o visual que o Dante teve, a aparência de Akuma. Será que o Lucifer pouco a pouco não vai se apoderar do corpo dele? Não seria relevante, porque ele não teria o poder total dele, né, como um todo, e talvez pela restrição de não ter a conexão aos dois mundos, talvez ele não consiga se apoderar por completo do corpo do membro da Tríade Negra. Mas a cada capítulo que mostra, seja pela mudança em visual ou por algumas pequenas palavras, a gente vai notando que não é como se eles fossem 100% confiáveis em torno da Tríade Negra. Então eu ainda continuo pensando que vai haver alguma traição. Mas pode ser só algo que eu estou pensando, pode ser que isso não ocorra, mas eu gostaria que você me dissesse sua opinião sobre isso. Para todo caso, eu diria que o mais interessante fica em torno da magia da gravidade. Então isso é uma maldição em torno do Lucifer? É um poder que é do Akuma e não do Dante em si? Ou é um poder, um atributo mágico do membro da Tríade Negra? É interessante porque a gente vê que a nossa querida Vânica, ela tem diversas maldições. A gente já viu isso nos capítulos anteriores. Só que, como a gente foi apresentado e informado que a magia natural do Dante é magia do corpo, então não é mais a magia da gravidade. E eu não me recordo se o Dante fala maldição do demônio, poder da gravidade. Eu não me recordo dessa frase. Então, se você se lembra dos capítulos anteriores, eu gostaria que você me dissesse se a magia do Dante da gravidade é um outro atributo mágico dele ou é uma maldição do Lucifer. Eu acho que é interessante, possivelmente vai se confirmar, talvez até se eu olhar os capítulos anteriores. Mas, para todo caso, fica interessante, né? Porque eu pensava que era uma magia natural dele, digamos que uma variação do seu poder, e no fim é um poder dele, só que veio através do Lucifer, provavelmente. Então, a gente vê até então que a magia natural da Vânica é magia de sangue, a gente vê que a magia natural do Dante é magia do corpo, e possivelmente, até então, a magia natural do Zelo é magia dos ossos. Mas a gente ainda não sabe. Possivelmente pode ser que outra magia natural seja do Zelo. Então é interessante informar isso porque eu gosto sempre de colocar o poder atual dos membros da Tríade Negra quando é informado a cada vídeo. Mas até então a gente reconhece que a utilidade do Lucifer é aumentar o poder das magias do Dante. Isso é um fato notável e foi confirmado nesse capítulo. Mas, para todo caso, acredito que não tem mais o que citar. Acho que foi apresentado tudo, foi uma luta muito bem rápida, né, por conta de que foi mais focado no diálogo entre os personagens. A gente vê as falas do Dante, que ele estava muito honrado, muito feliz, reconhece as habilidades de seu adversário que ele quer capturar. A gente viu o espanto do Firo, da Vanessa, e depois vai pra parte meio clichê, né, que é o Asta se levantando. Mas com isso, eu praticamente exaltei quase tudo que eu queria falar sobre esse capítulo, então vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que vamos esperar a conclusão de uma batalha, possivelmente, que a gente tanto aguarda. Eu acho que ver a combinação de Asta e Yami vai ser interessante, porque algo que eu queria ver nesse capítulo provavelmente vai ser no desfecho da batalha, deve mostrar algum conjunto, alguma técnica que eles trabalharam durante esses 6 meses, ainda mais pela fala que o Yami mostra que ele precisa do Asta, e o Asta já vai na Black Form, então isso é algo que eu tô colocando muitas fichas e espero que aconteça. Eu acho que também eles podem fazer volta de personagens, não duvidaria que a vice-capitã aparecesse do nada, digamos, sendo que ela meio que fugiu, né, do reino de Spade, como aparentemente foi confirmado no capítulo, onde ela derrota alguns magos enquanto ela vigiava o quarto do Dante da Tríade Negra, e isso é um fato interessante por conta de que levou um tempo, mas vendo as informações do começo da obra, dá meio que a informação realmente que quem está vigiando o Spade é a vice-capitã dos Fogos Negros, ou vice-capitão, melhor dizendo, e para todo caso a gente ainda pensa, mas se ela não fizer sua aparição ainda,
Podemos acreditar que Zora, Magna podem fazer sua aparição, sua volta, ou eles podem estar em Clover, a gente não sabe, ou o mais provável de ocorrer é Vanessa e Fígaro darem seu suporte para Asta, como eles já fizeram há vários capítulos antigos, onde a gente viu que tinha batalha, conclusão de arco, que eles foram essenciais para que o Asta movesse seu corpo e tivesse mais agilidade e só fizesse o golpe final. Então, isso pode ocorrer? Tem chances enormes de ocorrer isso, ainda mais que eles estão muito mais poderosos. Mas eu diria que possivelmente o Tabata CC vai mostrar agora uma conjunção de técnicas somente entre Asta e Yami. Eu acho que é para ser mais focado numa ligação meio que mentor e discípulo, capitão básico e possível vice-capitão. Embora a gente saiba que o Asta não é, por conta de que essa posição aparentemente já está ocupada, seria interessante, por conta de que, vamos ser honestos, todo mundo quer ver o Asta se tornar vice-capitão. Querendo ou não, o Yuno conseguiu esse título. Então a gente torce e vê a relação do capitão básico com alguém que tem potencial para se tornar um futuro capitão em algum dia, algum momento, no futuro próximo, é irrelevante. Então eu acho que vai ser legal ver Magia das Sombras e Anti-Magia contra um usuário de Akuma da Tríade Negra, que possivelmente é o grande líder, não é mesmo? Então, as minhas fichas são provavelmente na morte do Dante. Eu acho que não vai ter maneira deles derrotarem o Dante sem matá-lo, ainda mais porque o Dante não é o tipo de personagem que vai entregar informações fáceis. Então, eu acho que será o fim dele, mas devemos esperar para confirmar realmente como vai ser o próximo capítulo. Mas uma coisa é certa, tendo novas informações, novos episódios e novos capítulos, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Matar, né?